Bom dia, pessoal. Espero que todos vocês estejam muito bem. Nós aqui estamos bem e muito felizes pela presença de vocês. Vamos começar aqui nosso evento de hoje, falando sobre reforma tributária, 360 graus, para a gente saber o que vai acontecer, o que muda em 2026. Então, para falar sobre esse tema, a gente tem dois participantes aqui que são professores que dominam esse assunto e vão dar uma aula para a gente sobre o que é essa nova reforma tributária, o que impacta nos nossos negócios e também, se você tiver perguntas, mande aí pelo chat da nossa transmissão, que no final o Jorge vai passar aqui para mim e eu vou fazer para os nossos dois especialistas. Do meu lado esquerdo aqui, nosso professor queridíssimo Marcos Francisco Rodrigues, também conhecido como professor Marcão, que está aqui. Muito obrigado pela sua presença e obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado, professor Marcos. Muito bom. E Dionabson Arraes. Eu lembro sendo do Arraes, eu lembro de Miguel Arraes, me veio na cabeça. Mas é mais conhecido como professor John. Então, John Arraes, obrigado pela sua presença e obrigado por aceitar esse convite. Te agradeço. Te agradeço muito porque é um tema importantíssimo para quem empreende. Acho que o quando a gente mandou esse convite para os empreendedores, muitos deles aqui, nossos clientes amigos, falaram assim: ai, cara, não tem esse negócio de tributário, não gosto de contabilidade, não gosto de nada disso. E realmente é um negócio, é um tema que para o empreendedor comum, médio, prestador de serviço, é um tema chato, né? Vocês sabem, vocês amam isso, mas quem empreende normalmente ali, normalmente não gosta muito desse tema. E daí eu falava, se você não gosta, é por isso que você precisa participar desse evento, porque a gente vai falar de um jeito mais simples, assim, sem muito mistério, sobre o que isso impacta nos nossos negócios. Então, para começar, quero conversar com você, professor Marcos. Como que era antes dessa reforma, ou seja, como é hoje esse nosso sistema tributário, que a gente sabe que é um dos mais complexos do mundo, e o que muda daqui para frente, a partir do ano que vem. O que é, assim, a grosso modo, em que patamar que a gente está com relação aos impostos aqui no Brasil, como que isso se organiza, simplificadamente, o máximo que você puder, e para onde que a gente vai, o que vai acontecer daqui para frente. Legal, prazer estar participando aqui desse evento, né? O que nós temos hoje na prática é uma espécie de complexidade da legislação tributária. Nós estamos falando aqui especificamente dos tributos indiretos. Nós temos os diretos, por exemplo, imposto sobre a renda, patrimônio, imposto de renda, contribuição social, e os indiretos, ICMS, ISS, né? PIS e COFINS. Essa reforma é do indireto. Do indireto. Então, pega ali, e é uma reforma que a gente tem que deixar claro, é a reforma do consumo, que tem a renda, o consumo e o patrimônio. Então, tem esse trio, né? Então, dentro da reforma do consumo, a gente vai estar saindo de uma espécie de manicômio tributário, muitos tributos, e agora partindo para um tributo mais organizado, que eles estão chamando na legislação aprovada, que é a Lei Complementar 214, de 2025, que é o IVA dual, né? Já reconhecido. IVA dual? Dual, ou seja, se divide em CBS, mais federal, que vai substituir PIS e COFINS, né, IOF. IBS, que é o Imposto sobre Bens e Consumo, CBS é Contribuição sobre Bens e Consumo, e IBS, Imposto sobre Bens e Consumo, que substitui ISS e ICMS. Então, tem um calendário, uma sequência, né? Agora nós estamos prestes, agora em 2026, a estrear a CBS, ou seja, nas operações, e com a extinção efetiva do PIS e COFINS em 2027. Começará 2027. E o IBS, o IVA dual, então, CBS, IBS. E o IBS, numa programação a partir de 2029 a 2032. Então, é uma reforma que, num primeiro momento, vai ser gradual, com impacto efetivo de transformação geral a partir de 2033, mas que começa já o preparativo, as empresas de sistema, os escritórios de contabilidade, os empreendedores, pequenos, médios empreendedores,
a se organizarem já, porque a partir de janeiro já tem nova frente ali do aspecto fiscal, acessório, né, de emissão de notas fiscais, já com o padrão, já vai ter um destaque, né, da CBS e do IBS na nota fiscal. Então, nesse sentido, a gente sai de um modelo mais complexo, mais burocrático, para uma tributação mais simplificada, como sempre foi por décadas. O imposto de valor agregado sustentou ali a União Europeia, ali, os Estados Unidos, são 170 países que comungam, que utilizam, e a gente vai aproveitar a experiência desses países dentro da simplificação que a gente vai ter aqui no Brasil com essa nova legislação. Então, tem uma progressão, pelo que eu estou entendendo, da implantação disso. Correto. João, e aí, nisso, pelo que eu entendi, então, tem um tributo, uma classificação de um grupo de tributos que era mais para a indústria, vamos dizer assim, e um mais para prestadores de serviço, ou não é isso? Não, essa separação desses dois. Boa pergunta, Regis. E aí, só complementando a ótima colocação do professor, primeiramente, bom dia a todos, né? Obrigado mais uma vez, Regis, pela oportunidade de falar de um assunto tão relevante e importante para o nosso momento tributário, né? Com todo o país, né, toda a gama de empresas que a gente possui hoje vai ser impactada por reforma tributária. Como o professor colocou, a gente tem algumas etapas de transição, vai ser uma virada de chave tão imediata, mas é importante a gente comentar sobre o nosso cenário atual, né? Então, a gente tem uma gama, né, de custos de conformidade, né, fiscal tributária que as empresas têm atualmente. O Banco Mundial já divulgou, inclusive, que a gente gasta mais de 1.500 horas ano, né, cada empresa, para atender essa conformidade fiscal tributária. Então, a ideia com a reforma é principalmente de simplificação, né, e simplificação do ponto de vista, né, o professor colocou, de ter um IVA dual, né, que hoje eu tenho, por exemplo, né, sobre o consumo, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Né? ISS, setor de serviços, né, as prefeituras arrecadam hoje, o ICMS no âmbito estadual. Então, eu tenho 27 estados, cada estado hoje tem uma alíquota diferente, tem um regulamento do estado específico. Então, imagina para a indústria hoje que está em São Paulo e opera com mais da metade dos estados do país. Ela precisa estar atenta à legislação no detalhe de cada estado com que ela opera. Então, com a reforma tributária, a proposta é que a gente tenha uma única legislação que atenda tanto a demanda, né, dos estados, do município e do âmbito federal. Então, a gente unifica, sai desses 4 tributos hoje e vai para o IVA dual, que é IBS e CBS. IBS no âmbito estadual e municipal, né, vou unificar os tributos que hoje são arrecadados. ISS está dentro. ISS está dentro do IBS. Então, a gente unifica ISS, IBS e ICMS, um único tributo, e o que tem de PIS/COFINS hoje, que é do âmbito federal, a ideia é unificar no CBS. Vai ser o pagamento desse imposto? Porque, por exemplo, tem muitos dos que nos assistem aqui estão enquadrados no MEI. Perfeito. No MEI, ou, melhor dizendo, no Simples Nacional. Muda alguma coisa para esse cenário, para quem é MEI ou para quem está no Simples Nacional? Simplifica ou não? Eu diria que acontece? Eu diria que nesse primeiro momento, para esses, né, 2 segmentos específicos, né, MEI e Simples Nacional, a gente não vai ter uma simplificação, né, até do ponto de vista de impacto em relação ao negócio como um todo, né, a precificação do negócio como um todo. Em 2026, você estava dizendo, esse profissional liberal, esse prestador de serviço hoje, que atua no Simples Nacional, em 2026 ele não precisa se preocupar com essa alteração, ou ele vai precisar se preocupar com alguma coisa? Eu destacaria um ponto importante em relação à atenção que tanto o microempreendedor quanto o empresário que está no Simples Nacional e os empresários como um todo precisam, né, se adequar, que a gente está falando de 2026, de um período teste. Então, eu não vou ter aumento de carga tributária no ano que vem, né? Então, para ninguém. Para ninguém. Eu vou ter uma alíquota de 1%, que é 0,9 de IBS e 0,9 de CBS e 0,1 de IBS, que vai ser um período teste no qual as empresas vão precisar destacar esse 1% nos seus documentos fiscais, porém, se cumprir a obrigação acessória, que é esse destaque, o governo, a própria Receita Federal, já deixou claro que não vai precisar fazer o recolhimento. Né? A gente não... Para 23, não. É um beta teste, é um teste do ambiente para poder ver se todos os parâmetros tecnológicos e tudo do Estado vão funcionar nesse ano.
E esse destaque, esse pequeno percentual, a gente não vai pagar isso. Para o ano que vem, não. Para o ano que vem, Pro ano que vem, não. Primeira virada de chave, que a gente vai falar mais adiante no detalhe, a partir de 27. Perfeito. Então, a partir de 27, extingue-se PIS e COFINS, como é hoje, que incide sobre o faturamento, né, das empresas, e aí a gente já entra no CBS. E aí, voltando só para o ponto, né, da sua pergunta das empresas do Simples, principalmente, ano que vem, sem efeito de impacto de carga tributária, porém precisam se adequar para se preparar para 27. Porque o que vai acontecer para as empresas do Simples, né? Hoje ela recolhe os seus tributos com a guia unificada, né? A guia que a DAS. Alguns tributos, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, que não vão mudar com a reforma tributária, e o PIS e COFINS, que estão nesse âmbito, né? Da reforma tributária, o próprio ISS, inclusive. Então, com a reforma tributária, essas empresas do Simples, elas vão poder optar por continuar no formato atual delas, recolhendo uma única guia, né, com IR, contribuição social, e ao invés do PIS, COFINS e ISS, vai ter lá o IBS e CBS nos percentuais específicos do Simples. E ela já opta agora? Ela opta a partir de janeiro de 27, que é quando vira chave para todo mundo. Mas aí onde está o ponto-chave? Ela pode optar por manter desse formato ou optar por aderir à não cumulatividade da reforma tributária. Então, para ela, o que muda? Ela sai da alíquota menor, a tabela que ela está enquadrada hoje, e vai pagar a alíquota padrão que os outros regimes também vão pagar, para o IBS e CBS, que é em torno de 28% que a gente está estimando. E qual que é o ponto-chave? Se elas aderirem, elas vão poder transferir esses créditos para os seus adquirentes, para os seus clientes. Fato que hoje ela não acontece. Então, inclusive, para os clientes dela, os clientes vão olhar se de fato essas empresas do Simples optaram ou não. Porque se elas não optaram, elas não vão transferir crédito para os seus adquirentes. Vamos chegar nisso daí, porque isso é uma grande mudança. Professor, é o seguinte, vocês sabem muito bem, né, porque vocês dominam toda essa parte tributária, trabalham com grandes empresários e tudo, mas muito dos pequenos empresários, eles têm os seus contadores, e os contadores erram, infelizmente, na sua atividade ali, às vezes não passam a informação correta, não fazem alguns tipos, já tive alguns casos, inclusive na minha família, assim, de ter enquadrado diferente, depois veio a malha fina e teve que pagar um monte de imposto, que era uma questão do contador. A minha pergunta é a seguinte, hoje, com essa alteração, essa relação com os contadores vai simplificar para o contador também melhorar a prestação de serviço deles? Para esse empreendedor, ou não muda nada? Não, vai simplificar bastante. Vai ficar melhor? Assim, a gente vai correr menos risco se o contador fazer alguma coisa e tipo, e até, como eu também sou contador, né? Eu digo assim, hoje nós temos 2 a 3 normas para ler, interpretar e aplicar. Então, ainda que você queira apurar corretamente os tributos, às vezes tem questões de interpretação. Poxa, essa base de cálculo, essa redução, essa é uma mudança no dia, eu estou com um caminhão parado na fábrica para mandar para outro estado, se eu errar na base de cálculo, o caminhão para na Normalmente, você paga mais, né? Para não correr os riscos. Exatamente. Então, como como eu acabei de falar, que é muito complexa a legislação atual, vai simplificar. Por que vai simplificar? O professor John colocou bem, né? Se a gente sai de 27 legislações estaduais, cada estado dizendo que tem um ICMS que é seu, 5.500 municípios, cada um com seu regulamento. Se a gente toma como base essa lei complementar inicial, né, 500 e poucos artigos, de 2025, como uma matriz, e depois vem toda uma regulamentação, isso simplifica. Simplifica porque muitas das apurações que hoje são feitas manuais, ali, digitais, ali apurações nos escritórios de contabilidade, dos impostos e tudo mais, tudo isso vai para uma plataforma, vai para um sistema, né, que a gente chama ali de apuração assistida, né? Então, isso vai simplificar. Ou seja, a empresa vai consultar dentro da plataforma teste, que já pode, inclusive, fazer teste. Já está funcionando. Já está funcionando. Já vai lá, entra com sua atividade, né, com sua NCM, entra com suas informações, já pode fazer, inclusive, simulação, né? Ora, aquilo lá, dentro de uma apuração assistida, a empresa, o pequeno empreendedor, o Simples Nacional, vai poder, inclusive, acompanhar a sua movimentação de forma online. Ora, para o escritório de contabilidade, que
eles estão se preparando, a gente tem acompanhado as pesquisas junto aos profissionais da área, no nível nacional, eles estão muito preocupados, estão participando desses eventos, como esse aqui, né? E também de treinamentos com as suas equipes. Eu, por exemplo, já participei em alguns escritórios de contabilidade, dando palestra para o pessoal e tudo mais. Eles estão atentos, vão trabalhar principalmente na questão do MEI, do Simples Nacional, que não tem ali maior impacto ali em 26, né? Mas vai simplificar bastante, principalmente para o escritório de contabilidade e demais profissionais. O ambiente como um todo, né? O professor colocou, né, 1.500 horas ano para atuar, né? Você pega no Chile 300 horas, coisa errada, né? Então a gente tem um nível, um custo de conformidade, ou seja, para adequar esse compliance tributário alto, e isso vai simplificar. E os contadores do escritório de contabilidade vão ter que se repensar do ponto de vista de atividade, trabalhar mais com planejamento tributário. Pelo que eu estou entendendo, vai ter como se fosse uma reeducação desse profissional para ele atender um novo sistema. Virar mais um perfil de assessor, de consultor, dar mais ideias ali para o negócio, poder atender mais de forma sensível e qualitativa as demandas dos pequenos microempreendedores. Uma dúvida que eu tenho, queria trazer para o professor John. No sistema atual, tem muitas minúcias, por exemplo, de mesmo produto ou serviço, dependendo da forma que ele é feito, ele tem um tipo de tributação. Estou querendo chegar naquele lance que é comum do negócio do bombom lá. Bombom tem um preço de tributação, não sei o que lá. Chinelo também. Se chamar de chinelo é X de tributação. De chamar de outra coisa é outro tipo de tributação. Isso muda simplifica esse tipo de coisa? Porque que eu vejo assim, que a gente vê por aí, né, acontecendo. A empresa, ela obviamente quer pagar menos imposto. Só que como ela não conhece bem, ela fica com medo, e às vezes o contador também, porque é a interpretação ali interna, fala, paga no mais alto, paga para não correr risco. E depois tem essas empresas que fazem esses ajustes tributários para pegar e ver o que pagou a mais para recolher de volta e tal. Esse tipo de situação, né, com essa reforma tributária, muda alguma coisa ou não? A gente ainda vai ter esse monte de minúcias ali, de pequenos detalhezinhos que vão fazer o empresário ficar com medo se ele está pagando certo, errado. Perfeito. Não, boa colocação. A expectativa, né, que a gente está batendo bastante na tecla, né, da questão da simplificação. Sim. Né? Então, diferentemente do que a gente tem hoje, por exemplo, né, quando a gente fala de ISS, a gente tem uma lista restrita de produtos ali por código de serviço e os serviços estão sujeitos especificamente àqueles itens listados ali, no âmbito do ICMS, lista, fato gerador principal, circulação de mercadoria. Então, a gente deixa de ter essa sistemática mais restritiva e mais na minúcia do detalhe interpretativo, inclusive, Sim. E a gente vem para uma base ampla de tributação. Né? O que é essa base ampla de tributação? É basicamente bens onerosos, não onerosos, né? Desde bens físicos, bens digitais, direitos, inclusive, vão estar sujeitos a essa tributação. Então, a partir do momento que eu tenho uma base ampla, né, o próprio exemplo do ISS, a locação hoje, por exemplo, eu não tenho um documento fiscal específico para locação. Então, tem meio que um limbo, né, tanto no âmbito municipal quanto no estadual. Então, qual que é a ideia? Esse contexto da locação, por exemplo, ela vai estar dentro da regulamentação do IVA dual. E tudo isso está num sistema. Então, vai ter pouca margem de humano ir lá e fazer dar o seu gato ali. Isso, como o professor Marcos Francisco bem colocou, a gente vai ter o contexto da operação assistida. Né? Então, isso sempre vai existir. Ou vai ser isso em 2025 e... A gente está em processo de implantação, né? Então, inclusive, algumas empresas piloto, né, grandes empresas escolhidas tanto pela Receita Federal quanto indicada por algumas entidades, já estão fazendo testes no sistema atual. De boa parte do que vai estar disponível lá em 2027 para as empresas, essas empresas já estão testando. Então, a ideia é que a gente hoje, por exemplo, para fins de exemplo, né, do pessoal que está nos assistindo, a gente tem no âmbito da pessoa física, né, a declaração da pessoa física pré-preenchida. Você entra lá, né, com a sua senha do Gov, acessa lá as informações que a Receita já disponibiliza. Se tiver tudo certo, você dá um OK
e dar continuidade. A ideia com a declaração assistida para esses tributos sobre o consumo é na mesma linha. Então, o que está sendo, né, divulgado, nota fiscal emitida, intervalo de 10, 15 minutos, isso já é processado, você já consulta essa nota fiscal na sua base de declaração assistida. E aí você estava falando na parte anterior dessa questão. Eu entendo bem que, ok, se uma empresa emite uma nota fiscal contra mim, tem como o governo saber que isso aconteceu, que eu comprei alguma coisa, teve uma transação financeira aí. E o contrário é a mesma coisa. Prestei um serviço, emiti uma nota, então essas duas, a nota fiscal de entrada e de saída, está dentro dessa base, desse sistema todo, ele está tudo transparente, sabendo exatamente o que aconteceu e quanto que paga de imposto sobre cada operação. Perfeito. Certo? Perfeito. Ok, baseado nisso, hoje, eu sou o Simples Nacional, eu vou lá e emito minha DAS. Nesse sistema, eu continuo emitindo essa DAS ou não? Eu vou entrar ou meu contador, eu mesmo, vou entrar lá e já vou gerar essa espécie de DAS e vou fazer esse pagamento? Como que vai ser isso? No caso do Simples Nacional especificamente, aí vai depender da opção ou não pelo regime da reforma tributária, né? Se for uma empresa do Simples que optar, ele vai ter um pouco mais de trabalho, né? Porque ele vai ter que fazer a apuração dele, gerar a guia, né, dos demais tributos que estão fora, né, da reforma, e aí acessar a declaração assistida e conferir de fato ali as movimentações que ele teve. Eu não estou vendo, tem alguma vantagem de fazer isso agora? A vantagem, além da simplificação, eu diria, né? Lógico, período de transição. Simples é simples. Vou lá e meto uma guia. É simples. E está tudo certo. Né? É relativo, né? Essa questão da simplicidade do simples, né? O meu sócio Luiz, ele sempre fala, será que a gente não é melhor ir no lucro presumido? Porque daí é o que entra, o que sai, e eu vou pagar isso. A gente vai pagar imposto só sobre o lucro da empresa. No simples, a gente não faz isso. É tudo que entrou, a gente paga imposto sobre isso. Então, a gente é prestador de serviço. Basicamente, nosso custo é com gente, com equipe, e com a infraestrutura básica ali para funcionar a parte de tecnologia. Perfeito. Então, se a gente tirar nosso custo de equipe e tecnologia, de operação e infraestrutura, vai sobrar uma parte de lucro. Hoje, a gente está pagando 100% de tudo que entra. E aí ele fala, será que está fazendo sentido, se é vantajoso para a gente ou não, assim? E eu acredito que essa é a dúvida dos muitos. A minha decisão é, cara, vamos continuar no simples porque é mais simples. Mas talvez a gente esteja pagando muito mais imposto do que deveria. E aí, Regis, tem um outro detalhe ainda nesse contexto, não só do simples, mas também no cenário do simples, que é o seguinte, né? Da mesma forma que a gente vai ter a questão da base ampla de tributação, a gente também vai ter a questão da não cumulatividade plena, né? Ou seja, tudo, basicamente 99% do que a gente comprar a partir da reforma tributária vai dar crédito para as empresas, inclusive para as empresas do Simples que aderirem à reforma. Então, isso pode ser uma grande sacada aí para ser o momento de sentarmos, né, os empreendedores, os contadores, para definir o futuro das empresas, para onde ir. E cenário tributário, você falou, será que realmente está valendo a pena continuar no Simples? Então, vai mudar totalmente, né? Então, desde a folha sulfite que eu compro para o meu escritório, ao maquinário... Eles vão saber que a gente teve esse gasto. Vão saber. Porque vai ter uma contranota emitida. Bom, e aí eu consigo, inclusive, que hoje, no cenário, por exemplo, a gente tem o órgão funcionando cada um de forma distinta, né? Cada estado, né, com a sua metodologia de arrecadação, cada município com a sua metodologia. Agora não, com a reforma eu vou ter um cenário unificado, inclusive os prestadores de serviço, né, a partir de janeiro agora, a gente vai ter um padrão nacional de emissão de nota fiscal de serviço. Então todas as prefeituras vão estar numa única plataforma. Então isso já começou a implementar, né? Vira chave 1º de janeiro de 26. Legal. Está em andamento. Os municípios estão aderindo, né? Então está em processo. Professor, sobre essa simplificação aí nesse processo, então vamos pegar aqui, como a maioria é prestador de serviço, vamos levar mais para esse campo. Então a gente está falando aqui, ok, eu sou prestador de serviço, ganho 100 mil por mês, gasto 80 mil em folha de pagamento e infraestrutura. Tem nota fiscal de todos esses gastos, certo? Então, eu tenho um lucro de 20 ou 30 mil por mês. Dentro dessa nova reforma, entendendo, a gente pagaria em cima desse lucro de 20 ou 30 mil, não sobre os 100 que eu faturei.
É isso ou não? Não. Não é isso? Não. Dentro dessa reforma, como eu comentei no começo, tem a reforma do consumo, que é o que nós estamos falando aqui, IBS, CBS. IBS substitui aí, o professor John falou bem, né? Substitui ISS, CMS. CBS, PIS, COFINS e IOF. IOF seguro, né? Seguro. E tem a reforma da renda, que está em andamento, né? Que aí envolve imposto de renda e contribuição social. E, claro, a tributação geral das empresas. E a reforma do patrimônio, que foi misturada aí com a do consumo, né? Quando fala tributação IPVA, IPCMD, ITBI, etc. Né? Então, uma situação dessa, como você colocou, 100 mil, tem a folha. Na análise da tributação do consumo, é assim, essa empresa de serviço, dentro, que foi bem observado pelo professor John, que na Lei Complementar 214 prevê a não cumulatividade plena. E isso quer dizer o seguinte, os créditos, ou seja, aquilo que eu tomo de serviço, que eu compro de produtos, mercadoria e produto, eu posso, se eu estiver no regime regular, eu posso me creditar. Ao depois vender, eu calculo a CBS, né? No caso aí, né? CBS e IBF. No caso aí, vamos começar pela CBS lá em 27. Né? Ora, a folha de pagamento, eu não posso me creditar. Então, se o seu custo maior é a folha, já começa por aí, ou seja, você não acredita. Por que muita empresa de serviço hoje opta pelo lucro presumido? Aí é uma questão de imposto de renda e contribuição social. Né? Porque o lucro presumido e o Simples Nacional tributam o faturamento. Eles não olham em consideração, não levam em consideração uma análise qualitativa dos gastos. Perfeito. Então, para serviço, você tem no presumido 32%, que é uma margem, né? Para comércio, 8%. O governo diz, olha, eu não sei qual foi o seu gasto, mas sua margem de lucro foi de 8%. E aí, calcula imposto de renda, né? E adicional de imposto de renda sobre os 8%. E a contribuição social para serviço tem uma base de 32% e de 12%, né? Para comércio. Então, foi a melhor coisa que o governo fez, tributar ou criar a sistemática do lucro presumido, que não analisa a qualidade do gasto, mas tributa sobre o faturamento. E o simples, como você bem colocou, embora pareça simples, aliás, chamado até de super simples, ele tem um certo nível de complexidade. Ali tem muitas exceções, né? Mas o simples foi a reforma dos pequenos, e continua. Então, hoje, quem está no simples, que continue no simples. A opção pela Lei Complementar 214, que aquela empresa que é do Simples Nacional, ela possa optar pelo regime regular. E esse regime regular? De apuração do IBS-CBS. Eu vou apurar IBS-CBS se eu estiver no meio da cadeia e estiver numa operação B2B. Porque se eu sou Simples Nacional e eu estou só B2C, eu vendo só para o consumidor final, nessa não cumulatividade plena, ele não tem sequência. Morre nele a cadeia. Perfeito. Então, se morre nele toda a carga tributária, que é essa tributação sobre o valor agregado, então, quem é Simples Nacional, B2B, continua. Quem é MEI, continua. O detalhe é que, lá na frente, quando começar a valer, ali em 2027, CBS, depois na transição 2932 IBS, se eu sou indústria, eu não vou comprar do MEI, que não vai me trazer crédito. Se eu tenho uma não cumulatividade plena, se eu sou indústria, eu não vou comprar do Simples, que está com a alíquota fixada num DAS, que não me passa integralmente tributo sobre a operação. Então, eu vou descadastrar, eu não vou operar com aquele Simples nem com o MEI. O que vai acontecer? Muitos MEIs vão virar Simples, muitos Simples vão optar pelo regime regular. E aí, como o professor bem colocou, vai dar um certo grau ali de apuração, uma atenção maior na apuração, porque ele vai fazer essa apuração para aqueles que ele operar, né, com a sistemática de não cumulatividade, com operação, ou que ele operar, que ele poderá operar no regime híbrido ali, né, ou seja, simplesmente com a regra atual ou com a regra no sistema regular, no regime regular, se ele for operar com indústria. Senão, ele está fora do mercado. Nenhuma indústria foi comprada do Simples Nacional, não vai conseguir repassar. Não tem vantagem nenhuma. Se hoje, cada R$100 de tributação, cada R$100 que você produz, 40 de tributo, o recado está dado para todos os empreendedores, simples, pequeno, meio e tudo mais. Olha, analisem, verifiquem
e vejam qual é a melhor forma de pagar menor tributo dentro da lei. Perfeito. E o ponto Professor. sensível, né? Só para fechar, desculpa, Regi. Ponto sensível de risco, inclusive, de continuidade dessa empresa Isso eu simples, queria né? explorar com você mais sobre isso, mais Perfeito. pontos para a gente colocar, porque eu vi que tem um lance que até você começou a abordar, que é como se fosse um cashback que existe nessa troca de nota. Explica um pouco mais sobre essa história. É só para o consumidor final? É entre empresas? Como que funciona essa história? O professor colocou bem a questão do custo da folha hoje, né? O custo da folha hoje não transfere crédito, né? Então, imagina a prestação de serviço, atividade de ensino, escola. Quem que consome o serviço da escola? Os pais, né? Os alunos ali que são pessoas físicas. Então, para eles, pouco importa, de fato, a questão do crédito. Ele não emite nota Ele não emite contra, nota contra, né? Ela vai emitir uma nota ali para a pessoa física que para ela só vai provavelmente então, sacar. quem está no Simples Nacional, nessa transação, poderia ficar ok. Nessa operação, sim, que é a questão mas do B2C, entre empresas, né? o B2B aí vai mudar, muda a história total. B2C segue a vida. Perfeito. E aí, trazendo, acho que o ponto que você quer tratar em relação principalmente à questão do split payment, né? Isso. É uma das grandes novidades aí que foi criada, está sendo criada, né? Está em desenvolvimento. Não vai ser implementado em 2027. Ou vai? Começa inicialmente em 2027. A ideia é não começar obrigatório, né? Mas a ideia é começar ali para alguns setores específicos, principalmente o B2B, operação entre empresas. Talvez o varejo fique de fora no primeiro momento, pela peculiaridade, né? E volume, principalmente. Mas a ideia, né? E isso sendo implantado de forma gradual. O que é importante a gente destacar, né? O que é isso? O que é o split payment, né? Como o próprio nome já diz, é um pagamento repartido. Um pagamento dividido. Entra um, então imagina, ele vai, na verdade, ele vai acontecer no momento da liquidação financeira. Então, como que é hoje? Né? Eu, fornecedor, prestador de serviço, vou lá, emito a minha nota, emito para o meu cliente a R$100, né? Deu 18 de imposto. No mês seguinte, eu pago esses 18 de imposto, recebo do meu cliente os 118, e aí recolho no mês... Você por 100, né? Eu paguei 18 de imposto. Mas eu recebo na minha conta os 118, né? Ele me paga integral o valor da nota. Hoje, né? Com o split payment, qual que é a ideia do funcionamento dele? No momento da liquidação financeira via banco, transacionou lá o meu cliente me pagando via banco, o banco já faz uma espécie de retenção. Já retém ele vira um meio de pagamento. Exatamente. O banco vira um meio de pagamento. Ou é a Receita Federal? Quem está fazendo essa divisão? Na verdade, a previsão está na própria Lei Complementar 214, mas em conjunto com os bancos e com a própria Serpro está sendo desenvolvido esse sistema, né? A ideia é que o sistema do próprio secretário da Receita Federal, esses dias, o Barreirinhas, comentou, né, inclusive, que o sistema do split payment é 150 vezes maior do que a gente tem hoje o sistema do Pix, porque é um volume de informação muito maior, então precisa ser muito robusto para dar conta disso. Então, basicamente, como vai funcionar? Emito a nota, né? Hoje eu emito a nota de 100 e 118 e os tributos incidem por dentro, né? Com a reforma, eles vão incidir por fora. Então, eu vou emitir uma nota de 100 e eu já sei que vou pagar 28 por fora, né? Que é o cálculo sobre o 100, que cai mais claro. Como acontece lá fora. Como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Exatamente. Facilitando a transparência, inclusive, do adquirente. Então, a nota emitida, 128, que eu já sei dos 28. Bateu no banco, o banco já retém os 28, manda para a Receita, e os 100 líquidos lá para o meu... O banco já vai saber o que é o quê? O 100 que é meu e os 28 que é do governo. Correto. A ideia é que isso seja amarrado nos documentos fiscais, né? Uma chave de acesso, alguma coisa do tipo. A implementação, inclusive. O empresário, ele não precisa se preocupar com isso. Quando ele vai lá, prestei um serviço aqui de R$100. Quando ele vai gerar essa nota de pagamento, automaticamente esse imposto já vai aparecer ali. A ideia é que já apareça e automatizado. Exatamente, automatizado. Só que tem um detalhe aí, né? Além da questão do split, uma metodologia nova de pagamento que foi incluída é a questão do pagamento pelo adquirente. Como que vai funcionar essa sistemática?
Então, imagina, Quem está comprando o serviço. quem está comprando o serviço vai poder recolher, Pagar esses 28. pagar os 28 pelo Não, eu estou prestando não você que está prestando serviço. E por que dessa metodologia, né? O governo, né, a ideia na visão do governo, ele colocou lá, né? Poxa, né? Como que é hoje? Emite a nota, depois paga no mês seguinte, quem está comprando toma crédito hoje, independente do cara que vendeu pagar ou não imposto. Então, vamos mudar essa sistemática. Então, você só vai aproveitar, você adquirente só vai aproveitar o crédito, né, dessa nota que foi emitida contra você, a partir do momento que o meu sistema da Receita Federal identificar o pagamento. Se o pagamento não for feito, eu não posso tomar crédito. Então, muda muito como é hoje. E aí o governo colocou essa possibilidade do adquirente recolher. Então, imagina, eu tenho 10 clientes, sei que 3 têm problema de inadimplência. Então, eu vou lá com esses 3, faço o contrato com eles e falo, ó, o tributo de vocês eu recolho, para eu conseguir aproveitar e não ter risco de vocês não recolherem e eu ser penalizado. Então, pelo que eu estou entendendo, professor Marcos, a outra empresa ou o cliente final, ele vai meio que trabalhar um pouco para o governo para te forçar a emitir nota fiscal. É mais ou menos Sim, isso ou não? e outra, como o professor bem colocou, né? Tudo isso numa plataforma, tudo no sistema, até mesmo a questão de conferência da nota, porque hoje, como a gente falou... Não vai ser responsabilidade nossa, de empreendedor, vai ser o sistema. O sistema que está lá, e você tem que se adaptar, como bem foi observado, né? A nota fiscal, né, unificada, com todos os parâmetros e tudo mais. Então, se tiver algum erro, vai ser observado, e fica uma dificuldade muito grande de você avançar com a operação com nota errada, com base de cálculo errada, com né, um campo indevido. Tudo isso amarrado. Então, é nessa sistemática que a gente imagina a tendência é que, por exemplo, muitos negócios hoje não formalizados, que sejam formalizados dentro dessa nova sistemática, a gente sai do ambiente de crédito da nota para crédito financeiro, ou seja, crédito pago. Então, hoje, é crédito da nota, eu tenho a nota, o professor bem explicou, muda essa sistemática, hoje a gente tem um sistema do split, né, que é um pagamento repartido hoje nas operações do Uber. Né? Então, tem lá, alguém recebe, paga a comissão para esse. Vai para o motorista, vai para a plataforma. Normal. Então, isso o governo vai fazer. Interessante, porque hoje nós, pessoas físicas, recebemos de março a maio a declaração pré-preenchida. As empresas vão também receber essa declaração pré-preenchida. Você tem esses débitos, esses créditos, você tem esse saldo e tudo mais. Mas isso eu apurava na empresa. Era o meu escritório que apurava isso aqui. Não, está aqui, ó, essa é a sua declaração pré-preenchida. Eu, por exemplo, fiz a minha declaração, eu recebi da Receita Federal, conferi e devolvi. Olha só, essa sistemática que tem hoje na física vai passar para a jurídica. E a tendência é de formalização. Agora, deixar bem claro que o governo, desde as premissas iniciais, desde as abordagens iniciais, não prevê redução de carga tributária. Ele prevê a manutenção da carga tributária. E, com o tempo, conforme a sistemática for se assentando, pode haver uma redução da carga tributária. Há a previsão do governo de elevação em 12 anos do PIB, mas a gente manter a carga tributária, que hoje é uma das maiores do mundo. E com a alíquota que estão prevendo, é possível que a alíquota nossa fique a maior do mundo, que hoje é a da Hungria. Né? O Brasil, com a previsão aí, começou 26,5%, que deveria ficar em 26,5%, pela legislação figura em 26,5%, mas já se fala em 27,5%, 28 e pouco, né? Mas tudo caminha pela lei, que se centralize em 26,5%, que não é fácil. 8,8% de CBS, que é a contribuição de bens e serviços, substitui o PIS e COFINS, e 17,7% de IBS. Né? Ou seja, 26,5% dentro dessa separação é um novo formato mais simplificado, que não é que a legislação veio para facilitar a vida dos contadores, está facilitando, mas precisa também simplificar e trazer mais segurança jurídica para o empresário, porque na medida que simplifica, diminui a interpretação, então você fica mais, é isso mesmo, só tem esses dois aqui, simplificou, vida que segue, as empresas têm um nível até planejamento estratégico, suas áreas, por exemplo, de compra, a formação do preço, definir o preço, o imposto é por fora, como é hoje o IPI, então muito mais prático, operacionalmente. E essa mudança, professor John, eu vejo que ela está, principalmente nesse aspecto que a gente está falando, então,
uma coisa é pagar imposto do jeito que a gente paga hoje por fora, agora a outro formato eu pago, é como se eu estivesse passando a maquininha, já acontece esse split, o imposto já é gerado naquela hora que eu faço esse pagamento. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, você me corrija se eu estiver errado, sonegação fiscal, porque as transações, em sua maioria, são digitais, praticamente não vai mais acontecer. Bom ponto, Regis. Inclusive, falando desse aspecto, né, quando a gente fala de split, está na própria lei complementar. Né? O split vai se aplicar para quê? Para todos os meios de pagamento. Tá? Desde PIX, né, transação bancária, cartão de crédito, inclusive as operações de cheque, né, que vão ser compensadas depois do banco. Então, assim, a possibilidade, né, da gente ter uma redução, né, de informalidade ou de aspectos nesse sentido, gigante. Todo mundo, porque até sei lá, o mais informal dos empreendedores, vende coco na praia, ele passou na maquininha, ele vai pagar esse imposto. A única questão é que a gente... Quer dizer, a gente vai pagar. A gente, mas vai ficar destacado. Vai ficar destacado. E o único ponto que falta a gente saber só é a partir de quando e quem que vai iniciar nessa sistemática. A gente já sabe que vai iniciar em 2027, mas a gente não tem ainda o regulamento, né? Não está publicado ainda, do IBS-CBS. A gente está aguardando, não tem alíquota, inclusive, definida. Todas as alíquotas que o professor estamos discutindo aqui são alíquotas que estão sendo divulgadas pelo próprio governo de expectativa. Né? Mas acho que tem muita coisa ainda para regulamentar. Né? Então, para o nosso espectador aqui, ele pode tirar o cavalinho da chuva esperando que tenha redução de imposto. Não é isso que vai acontecer para quem é prestador de serviço ou para quem empreende no Brasil hoje. A princípio não é essa a ideia. Não é essa a ideia. É simplificar o processo. Simplificar o processo, questão da manutenção da carga tributária, né? Acho que isso é importante que o professor colocou. Lógico, a gente vai ter, né, o impacto de carga tributária um pouco diferenciado para alguns segmentos. Né? Talvez a indústria um pouco menos do que determinados setores de falar serviço. Que a indústria vai reduzir, mas para quem presta serviço vai subir. Então, aí trazendo um exemplo prático, por exemplo, a indústria hoje de São Paulo, ela paga 18% de ICMS, se for do lucro real, 9,25% de PIS/COFINS, né? Dá os seus 27%, mais ou menos ali. Com a reforma tributária, ela vai pagar, né, 28% de IBS e CBS, né, que aí já daria de cara um pouco mais. O detalhe ela vai poder aproveitar crédito sobre muita coisa que ela não aproveita hoje. Então, a carga tributária efetiva dela tende a diminuir um pouco. Dá um exemplo melhor, pedir para o professor Marcos, desse negócio de aproveitar crédito. Como que é isso? Então, dá um exemplo mais prático. Sistemática de aproveitamento de crédito é assim. Vamos pegar ali o segmento de serviço. Nós temos uma empresa de serviço na área da construção, que hoje ela opta pelo regime do presumido, e aí, para fins federais, imposto de renda e contribuição não há o que falar, mas se ela pensa, por exemplo, nessa nova sistemática de entrar dentro do contexto da CBS, né, PIS e COFINS, pela não cumulatividade plena, por exemplo, ela tem... O que ela tem para acreditar? Ou seja, diferente da indústria. Essa empresa imobiliária, então, tem um exemplo, tem um case, né? Ela tem lá um escritório. É uma imobiliária. É imobiliário, ela tem lá os inquilinos, tem os locadores, né? Tem os prestadores de serviço, ela tem imóveis locados e tudo mais. Tem 2 moças que trabalham no escritório, 2, 3 que trabalham no escritório. A mão de obra não pode acreditar, a conta de energia é pequena, se for acreditar é pequena. Então, para ela, interessa essa não cumulatividade plena? Não interessa. Aí, o que a legislação tratou? Colocou como uma opção dela continuar na sistemática de cumulatividade, apurando PIS/COFINS ainda, né, por um período de 3,65. Ou seja, não ela tributar a CBS a 8, né, acreditar a 8,8, que ela não tem muita coisa para acreditar, e tributar 8,8 na sua operação de saída. Ou seja, e pior, nesse caso da imobiliária, que antes não se pagava ISS, hoje não se paga ISS e ICMS sobre locação, sobre aluguel. Vai passar a pagar. Então, numa alíquota cheia de 28%, o governo, para não impactar muito, fez uma redução. Então, existe uma redução de 60%,
Correto. 60% na base, né? Compra e venda de imóveis há uma redução de 50%, e de tal forma que ameniza a carga tributária, mas nos casos que a gente tem feito simulação, ainda tem uma espécie de acréscimo, de aumento e tudo mais. Agora, dentro desse exemplo que você coloca, é assim, o professor falou bem, né? Não cumulatividade plena. Eu sou uma indústria. Eu acredito tudo que eu comprar. Só que hoje uma indústria não acredita, por exemplo, material de consumo, uso e consumo. Isso vem sendo discutido há décadas e com prorrogações. Ó, pode. Agora E não. ela usa, Ela né? usa material para fazer desinfetante, água sanitária, produtos de limpeza, tudo. Antes ela não Contador, advogado que ela contrata. então, profissionais, ou seja, nota fiscal, contador, que ela não... Então, na prática, se ela vai poder aproveitar tudo isso, a tendência é que esses créditos sejam, né, proveitosos, eu diria, vantajosos na apuração. Olha, isso eu não utilizava, agora eu posso. Ah, mas e as minhas vendas? Continuam sendo tributadas, só que uma alíquota que o governo diz, está mantida a carga tributária. Então, tem uma alíquota na ponta lá de 28, 26,5, vamos falar assim, só que ele tem muito mais crédito. Uma vez, na Fiesp, uma entrevista do Bernard Pi, que é o secretário do governo, né, sobre a reforma tributária, ele disse assim, perguntaram, mas a indústria vai ser mais beneficiada e o segmento de serviço vai pagar a conta? Porque o segmento de serviço não tem todo... ainda que possa acreditar, ter crédito, muitas empresas como de TI, outras empresas que têm mão de obra, essa mão de obra não acredita. Ora, se eu não tenho crédito da mão de obra e eu tenho lá uma operação tributária maior, eu vou ter. E o que ele disse foi o seguinte, olha, durante décadas as indústrias pagaram muito mais e os serviços pagaram menos. Então agora é uma espécie de compensação. Se a indústria vai pagar menos, alguém vai pagar mais. E por quê? Que ótimo! Alguém vai pagar mais. Por quê? Porque se vai manter a carga tributária e um paga menos, então para equilibrar, a não ser que a carga tributária fosse reduzida, porque diminui de serviço, diminui na indústria. Então, é esse o exemplo maior de não cumulatividade, ou seja, por exemplo, poder aproveitar crédito de empresas de serviço que hoje não são permitidos, bem, todo o material de uso. Esse processo híbrido, ele em algum momento vai virar uma coisa só, vai virar esse dual na frente. 2033. Só em 2033. Vai fazendo esse ajuste. Sim, a partir de 2033. Porque eu imagino que assim, não faz muito sentido ficar nesse modelo lá para frente, né? Não. Vai já implementa um novo sistema. Sim. Como para a gente chegar onde nós chegamos, foram anos e anos, aliás, 40 anos de discussão. Eu estou 38 anos. Só isso. Eu estou 38 anos na área ouvindo, vai ter reforma. Aí saiu. Para chegar aqui, houve um sem número de emendas, de discussões e tudo mais, porque mexe com incentivos fiscais. Sim. Ora, a tributação hoje, ela é na origem. E a sistemática da reforma do consumo é uma tributação no destino. Isso quer dizer o seguinte, hoje muitos prestadores de serviço e empreendedores que hoje estão, por exemplo, em cidades como Barueri, Poá, ali Santana do Parnaíba, Santo Antônio, pagando menos imposto, para pagar menos imposto, ou seja, eles não estão no local de origem, eles estão lá. Um cara que faz atendimento remoto, ele vai pagar imposto de quem está comprando o serviço dele lá na Bahia, lá no Rio Grande do Sul. Exatamente, então muitas empresas estão revendo. Mas não vai mudar. O imposto vai ser o mesmo, ou não? O imposto é a taxa. A questão é que a tributação ela é no destino. Então, mas lá no destino, hoje tem diferença. Se fosse aplicado isso do jeito que é hoje, cada estado tem a sua alíquota, né? Sim. E amanhã, na reforma, não vai ter é tudo uma coisa... Não, mesmo, cada estado vai ter lá... Vai ser esse split deles que vão se virar. Não. Na definição da alíquota, cada estado, nos 27, vai ter uma participação e diferenciação na alíquota. E 5.500 e poucos municípios também. Então, a alíquota, a composição do 26, no 26,5, por isso que criaram aí um comitê gestor, né, que é aí pelo PL 108, tem um comitê gestor que vai administrar tudo isso aí, que vai ser um grande caixa, né? Ou seja, recebe o recurso e depois repassa
mostrando paralelamente aquela declaração pré-preenchida, né? Ó, a realidade é essa aqui e tal. Não, o sistema tecnológico aí é robusto, como o professor espetacular. bem colocou, né, e tudo mais, né? Deixa eu passar aqui para o John uma pergunta que a gente já está chegando no final aqui da nosso evento e tem algumas perguntas aqui que eu quero passar para vocês. Então vamos lá. Pergunta do Fernando Stipp. Vai ter IPI ainda ou já vai unificar no IBS e no CBS? Excelente pergunta, Fernando. O IPI, inicialmente, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, a ideia inicial era extinguir o IPI também, né, da forma como ele é hoje, junto com os demais, ICMS, ISS e o PIS/COFINS. Porém, a gente esbarrou, né, no contexto da Zona Franca de Manaus. Porque se eu acabo com o IPI, consequentemente eu acabo com a competitividade da Zona Franca. Né? E a gente sabe que, pela norma atual, o benefício da Zona Franca vai até 2072. Então, se eu penalizo esse pessoal, inviabiliza lá a operação deles. Então, o que eles fizeram com o IPI para continuar com o benefício, com a competitividade da Zona Franca? Vão zerar a alíquota do IPI, já a partir de janeiro de 27, zero IPI para todos os demais produtos, exceto para os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus e são produzidos em outros estados e fora da Zona Franca de Manaus. Então, em resumo, o que produz na Zona Franca de Manaus, que é produzido fora de lá, vai continuar sendo tributado pelo IPI, para manter-se o benefício da Zona Franca. Mas eu empresa, tenho um produto hoje que não está na Zona Franca, vai ser alíquota zero. Do contrário, vai continuar sendo tributado. Perfeito. O ponto-chave ainda, Fernando, que a gente não tem ainda, é a relação de quais são os produtos, né? Unificada, para saber se de fato o meu produto vai estar sujeito ou não à alíquota zero. Mas isso deve sair nos próximos meses. Aí. Perfeito. Professor Marcos, uma pergunta aqui da Paola Martins. Na fase de teste, em 2026, será obrigatório o destaque do IBS e CBS na nota fiscal? Sim. Vai ser obrigatório o destaque, Paola, mas não necessariamente o recolhimento. O professor até colocou no início, né? Então, como é fase de teste, destaca dentro dessa sistemática unificada, né, de nota fiscal, que os parâmetros estão sendo trabalhados, está dando um trabalho muito grande para as empresas de ERP e tudo mais, e o próprio governo se preparar com essa plataforma robusta aí, que se prevê ser 150 vezes maior do que hoje a operação do Pix. Que já é gigantesco. Esse negócio já é gigantesco, mas com certeza, na fase de teste, sim. Tem um destaque, não necessariamente ali. E está muito inteligente o jeito de implementação, né? Que vai, durante o ano 2026, estão testando, né? Uma fase de teste, vai conseguir corrigir muita coisa no sistema para ele ficar robusto para aplicação prática. Exato. Né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu quero puxar, porque é uma pergunta longa aqui, do Carlos Miguel, e aí eu vou fazer para você, professor John. Ótimo. Poderia falar sobre o imposto seletivo? Já foram definidos quais produtos serão sujeitos a esse tributo e quais são suas respectivas alíquotas? Legal. E aí tem uma continuação, então pega essa parte imposto seletivo. E no caso de empresas que adquirirem esses produtos, elas poderão aproveitar os créditos do IBS e CBS nas operações? Bom ponto. A gente tratou muito do IVA dual, né, da IBS e CBS. Eu nunca ouvi falar desse imposto seletivo. Legal. O que é isso? Yes. O tal do foi criado aí. Foi criado agora junto com o IVA dual. Então, além do IVA dual, a gente vai ter o tal do imposto seletivo, por muitos aí, né, Marcão? Chamado... gostar de imposto aqui. Os caras não... vai simplificar, sempre virou 4, né? Então, consegue, né, meu? Porque mantém o IPI, né? Ou seja, IPI, CBS, IBS e S. Então. Continua. Exato. O pessoal tem chamado por aí de imposto do pecado. Né? Isso. Por que imposto? Que é isso? Por que imposto do pecado? Né? Que é um imposto que ele vai incidir sobre bens que afetam tanto o meio ambiente quanto a saúde. Então, não é o imposto que vai incidir sobre tudo. Então, sobre alguns itens específicos. Sei lá, assim, tabaco, álcool, fumo, né? Vinho, né? Vinho também. Vinho, para quem gosta do... saúde, né? Vinho, outro ponto também sobre bets, né? As bets que a gente tem visto bastante vão estar sujeitas ao imposto seletivo. Esse é esse imposto seletivo. Vai incidir sobre esse imposto seletivo. Uma vez só, né? Vai incidir sobre esses itens, né? Uma vez só. Como assim uma vez só?
Ele não prevê a não cumulatividade, né? Ou seja, E tributou é uma espécie de cobrado uma taxa. e não permite crédito quem for, né? Sim. isso é importante, porque a gente já sabe quais vão ser os produtos sujeitos ao imposto seletivo. A gente tem um anexo 17 da lei complementar, ela lista lá quais são os itens, as NCMs, né, sujeitas ao imposto seletivo. O que a gente não tem ainda somente quais serão as alíquotas que eles vão incidir, mas a gente já sabe quais são os produtos. O professor coloca bem de não transferir crédito, principalmente, né, a questão da acumulatividade, porque dentre os itens lá está o gás natural. Então, imagina, indústrias, né? Boa parte das indústrias utilizam o gás natural como insumo, né? E tomam crédito hoje. Sim. Então, se esse gás natural vai estar sujeito ao imposto seletivo, e já respondendo a pergunta do Carlos, ele não vai transferir crédito para o seu adquirente. Então, aumenta o custo, né, dessa indústria que usa o gás no seu processo produtivo. Então, penaliza, né? Penaliza as empresas nesse ponto. Perfeito. Então, respondemos. O Fernando Strip, ele continua aqui. O IPI sobre importação, será que ele está zero também? Do IPI sobre importação, acredito que sim. Acredito que sim. Não sei se o professor lembra no detalhe. A princípio, seria alíquota zero, né? E aí, no caso da importação, você não tem um detalhe do imposto na Zona Franca, lógico. Se você estiver importando item, você já vai estar sujeito ao imposto de importação, aí você já vai ter o seu valor aduaneiro ali tributado, né, para fins de tributação. O ponto só aí, aproveitando o gancho também, né, na exportação, né, o incentivo que o país dá hoje, né, para as empresas exportarem, elas estão imunes, né, aos tributos. Então, não pagam imposto exportando. Né? Exato. E aí, para essas empresas se tornarem mais competitivas, né, no mercado internacional, como ela não tem débito na saída, o governo, né, o que está na lei complementar, é que essas empresas vão poder tomar crédito na cadeia anterior do que ela comprou para preparar os seus produtos. Né? E aí o detalhe da importação, complementando a questão do Fernando, que vai impactar, hoje a gente tem PIS/COFINS de importação, a gente não vai ter mais. Vai ter o IBS e CBS sobre importação. Então vai mudar um pouco essa sistemática. Tem algum, só para a gente ir para os finalmente aqui, tem algum produto ou tem alguma área, tem algum segmento que foi contemplado como para não pagar imposto? Sei lá, igreja, continua isso? Sim, continua, livros, igreja, tem algumas isenções? Igreja, livros, condomínios, ou seja, aqueles que hoje praticamente não têm, estão isentos ou imunes, fora da sistemática de tributação, isso está mantido, né? Mas para alguns, inclusive, com opção, né, de adotar o regime regular. Um condomínio, por exemplo, que tem muita operação ali, movimenta bastante, ele pode até fazer pode optar pelo regime regular. Porque se ele compra o serviço sempre como um prestador, emite nota contra ele, né? Se ele contrata um terceiro, tudo nota fiscal. Existe uma não cumulatividade plena, então, poxa, isso... Esse é o detalhe opcional, e aí, aproveitando o gancho do professor, a gente tem uma grande novidade também, que eles colocaram a possibilidade de você, pessoa física, que tem mais de 2 imóveis, né, professor? E fatura no ano mais de 240 mil, mais de 3 imóveis, né? Você tem 3 imóveis e fatura mais de 240 mil no ano, obrigatoriamente você passa a ser contribuinte, né, do IBS e do CBS. Quem recebe aluguel na pessoa física, né, com 3 imóveis, até 3 imóveis, né? E uma renda mensal de aluguel de 20 mil, até 20 mil, então não vai ter IBS e CBS, não muda nada. Passou de 20 mil, aí já passa a ser contribuinte de IBS e CBS, o que antes, né, quem recebe aluguel, além do IRPJ, que vai além do imposto de renda, que vai a 27,5, né, você teria também mais, tipo, como se fosse o ICMS e o ISS, né, PIS, COFINS em cima da locação. Isso não vai acontecer mais. Não, ou seja, se passar dos 20 mil, pela Lei Complementar 214, passa a operar. É aí onde a carga tributária aumenta, né? Hoje não tem essa carga, né? Hoje não tem, hoje não tributa, né? Nesse caso, com os atenuantes, né? Ou seja, redução de 60%, mais ali outro redutor e outros redutores. Tem um redutor social, se você compra apartamento, redutor na compra e venda de imóvel de 50%. Mas, por exemplo, para a pessoa física, que não se imaginava, ele pegou. Ou seja, se eu sou locador, tenho imóveis alugados, abaixo de 20 mil, fico tranquilo e tudo mais. Passou de 20... que ele vai descobrir isso? Porque o pessoa física ali, ele não emite nota. Então, mas o que acontece? O governo começou uma sistemática de mapeamento e cadastramento de todos os imóveis em nível nacional. Então, ele vai chegar, por exemplo, numa pessoa física
vai constatar, você tem 30 imóveis. Aqui não aparece nenhum aluguel. Você mora nos 30, como é que é? E tudo. E outra, o que ele operacionalizar de compra e venda, o cartório já manda online a informação para a Receita. Olha, esse comprou desse, agora esse está com esse imóvel e tudo mais. Pelo que eu estou vendo, tem nada que eles deixaram de fora, porque como tudo está digital, tudo tem um rastro digital. Sim, e eles, nesse sistemão, tá pegando tudo, pega tudo assim, que está rolando. Assim como a pessoa física. Hoje, na pessoa física, também. Tudo é amarrado, né? Ou seja, planos de saúde, cartão de crédito, movimentação de banco, se você compra imóvel, se você passa no cartório, se você compra barco, se você compra um equipamento diferenciado para a saúde. Então, tudo isso está amarrado. A Receita Federal, quando eu recebi minha declaração em março, pré-preenchida, eu só conferi. Eu conferi um detalhe ou outro, e depois devolvi. É isso mesmo. Então, a Receita já sabe da minha vida financeira. Agora passa de forma mais intensa essa amarração para a pessoa jurídica. A única coisa que sai de fora um pouco disso é o papel, né? Dinheiro pago em papel. Só que isso está cada vez mais escasso, né? Sim. Não usa. Sim, como o cheque, né? E ainda depois entra o Drex lá, né? O real digital, acabou, né? Assim, 100% de operação financeira, o governo vai saber o que vai cobrar uma devida imposto. Tudo amarrado, né? Tudo amarrado. Pessoal, para a gente finalizar aqui, o que eu deixei de perguntar, a gente deixou de perguntar, que vocês veem aí que seria interessante a gente transmitir nessa reunião? Tem algo que vocês lembram, hein, que ficou de fora, que seria interessante citar? Num primeiro momento, acho que os pontos foram todos colocados, acho que estava faltando essa abordagem do IS, né? Mas, assim, deixar aqui a mensagem para os pequenos e microempreendedores, no caso, optante do MEI, que avalie com seus contadores, escritórios de contabilidade, essas novas mudanças, porque nós estamos aqui há 2 meses e meio de começar o teste de 2026. Depois vem 2027. São 7 anos de transição. Isso passa rápido. Sim. Isso mostra o seguinte, essa atenção que os escritórios de contabilidade vão ter que dar para os seus clientes, né? Para que eles continuem competitivos, com empresas sustentáveis, na medida em que lidam com uma carga tributária que está em processo de transformação da melhor forma possível, porque uma carga tributária, hoje, você avalia, agora pela manhã, eu estava conversando com uma multinacional chinesa, né, que movimenta 2 bilhões ano, e ela está querendo fazer uma operação, uma montagem aqui no Brasil, mas quer saber qual a melhor forma tributária de fazer essa montagem. Se no Brasil, se em outro país e tudo mais, olha só, ela está preocupada, porque lá o pessoal da China quer pagar o mínimo dentro da lei e exige ali um planejamento adequado. Então, o Simples Nacional e para o MEI ficarem atentos e as demais empresas aos seus regimes naquilo que influenciará a reforma tributária nos próximos anos, ou seja, em termos de, olha, eu tenho que pagar o mínimo dentro da lei, preciso seguir a lei. Os contadores estão se atualizando, a modernidade chegou, a tecnologia chegou, e é um caminho sem volta. Tá na praça, está no mercado, é isso. Sugestivo. Perfeito. Tem alguma coisa que o empreendedor, né, puxando esse gancho, poderia perguntar para o seu contador para saber se ele está atento a essas mudanças? Como que a gente do lado de cá, que não entende nada dessa parte, pode fazer para ter certeza, ter garantia, ficar mais tranquilo de que o contador está seguindo essas novas atualizações? Sem dúvidas, acho que o professor coloca a questão, né, do planejamento nesse período, principalmente nesse período teste. Sim. Mas acho que o empreendedor já pode, né, quanto ao seu papel, né, de empreendedor, buscar se informar junto aos seus contadores e questioná-los principalmente em relação a qual vai ser a sua carga tributária, qual a estimativa da sua carga tributária do seu negócio. Né, a gente tem, né, pela estrutura da lei complementar, a tributação específica para alguns segmentos. Então, a reflexão que a gente precisa fazer é, meu segmento está dentro dessas especificidades? Tem algum benefício? Então, nada melhor do que o próprio contador para ajudar os empreendedores nesse momento. Então, acho que é um momento de planejamento e não perder tempo, né? Serem bem consultores. Serem bem consultores, exatamente. Maravilha.
Professor John, muito obrigado. Eu que agradeço, Regis. Professor Marcos, muito obrigado. Obrigado. Obrigado para você que nos ouve. Obrigado. Um grande abraço e fique ligado porque a gente vai repetir esse tipo de evento todos os meses. Você está muito convidado. Registre, por gentileza, o nosso número de WhatsApp que você recebeu nas mensagens, porque toda a comunicação desses próximos eventos serão por esse número. E é importante para o WhatsApp saber que não é um spam quando a gente mandar uma mensagem, que você tenha salvo nos seus contatos no nosso telefone, tá bom? Então é isso, um grande abraço, muito obrigado e até o próximo evento. Obrigado. Obrigado.